E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo com o livro, no último vídeo nós paramos bem no meio da história, né? Eu estava falando sobre as ley lines que tem no Matutu, que uma das questões pelas quais o Marco Pogatinic, né, sentiu a importância de colocar 3 pedras lá, uma das questões estão relacionadas a isso. As linhas de energia, as ley lines, que nós falamos lá no começo dos vídeos, né, que está bem no comecinho do livro, que lá tem 3 ley lines. Então, no vídeo anterior, a primeira que foi falada é que vem do Oceano Pacífico, passa ali, né, pela laje de Copacabana, né, onde tinha a igreja de Nossa Senhora de Copacabana, onde é o forte, que hoje tem um café, passa por ali e ela vai subindo, né, passa pela Serra da Carioca, chega aqui na Serra da Mantiqueira, passa pelo Matutu e vai subindo assim para o norte. Daí tem a outra que ela vem ao contrário, certo? Ela vem do Atlântico, mas ela vai para o leste, certo? Vai meio na diagonal, pega Paraguai, norte Argentina, Andes e sai no Oceano Pacífico lá. E tem a terceira, tá? Mas deixa eu só mostrar essas duas, que são só essas duas que ele desenhou aqui no livro, né? Então, né, não dá para ver muito bem assim, mas só para vocês terem ideia, né? Aqui é uma tutu, então onde essas linhas se cruzam e nasce uma terceira linha aqui, que é que eu vou explicar agora. Que é a terceira ley line no terreno do Matutu, de caráter espiritual. Ela nasce no Planalto da Macieira, que é o ponto mais alto assim onde estão as pedras. Lá onde se encontra a pedra com o cosmograma da religação. Avança, que foi falado no comecinho desse capítulo, avança para o norte, atravessando todo o Brasil, rumo à foz do Rio Amazonas. E ao cruzar o Equador, atinge o Oceano Atlântico. A outra passava a Amazônia e ia para a Colômbia, né? Que passa aqui cortando, né? Que já veio lá subiu ali em Copacabana, né? E essa, ela nasce no Matutu e ela vai para o norte, mas em direção ao Equador. A pedra com cosmograma da ligação com a Terra encontra-se no meio do seu amplo fluxo, que constitui simultaneamente o eixo do Vale do Matutu. Uma colega comentou aí no vídeo, né, que quer conhecer o Matutu. Então, o Matutu é um lugar, assim, bem preservado, é numa região rural. Tem pousadas de todos os tipos lá, né, todas com muito cuidado com a natureza. A parte final aqui do livro, quem assina, que é uma pessoa da Fundação Matutu, né, porque é uma fundação, então eles têm todo um propósito, as pessoas que compram terrenos lá, tem todo um cuidado. Então, o apêndice 1, quem assina o apêndice 1 é o Luiz Mideia. Ele é proprietário da Fundação da Patrimônio do Matutu, que é o nome da pousada dele. E ele é uma das pessoas que estavam presentes quando esse projeto foi feito, né? Então, tem várias pessoas que eu já conheci, né? O Luiz Mideia ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas tem outras pessoas que estavam, né, na época da elaboração desse projeto, que apoiaram esse projeto e que residem no Matutu, em Caxambu, em São Lourenço, nas cidades Cambuquira, Lambari, nas cidades ali da região. Então a gente encontra essas pessoas, né, elas trazem as informações de como foi tudo isso. É bem interessante, porque é um projeto que foi muito marcante para a região na época, né? E toda a base dele foi lá no Matutu. As pedras foram todas entalhadas lá no Matutu e depois elas foram levadas para as outras cidades, né? Então, seguindo aqui, né, fechamos o capítulo do Matutu, que é esse lugar que o Marco diz que sente a energia mais forte de como era o Brasil, né, como era antes. E aqui a gente vai para São Lourenço, né, eu citei, estava escrito aqui que Matutu não é o centro da história, que o centro energético ali é São Lourenço. Então agora ele vem falando de São Lourenço, que é o coração do templo da paisagem. Lá também tem 3 pedras, igual Matutu, e nas outras cidades tem uma só, uma em Caxambu, uma em Cambuquira e uma em Lambari. Então, né, ele vai trazer aqui essa questão de São Lourenço,
né? E toda a questão da cúpula energética que existe ali ao redor de São Lourenço e as 3 pedras, o que elas significam. Quando eu tratei do Templo da Paisagem, do Circuito das Águas, no 5º capítulo, destaquei a importância de São Lourenço. Lá se concentram 3 braços espiralados de energia. Lembram, né? Que sai de Lambari, Caxambu, Cambuquira, né? Com uma espiral, e o centro é São Lourenço. E lá jorra poderosamente a energia vital da Terra, a energia original simbolizada pelo elemento água. No encontro das 2 correntes energéticas na bacia de São Lourenço, resulta uma espécie de explosão, denominada pelo anjo da cura da Terra como bomba energética. Em consequência dessa explosão, surge sobre o circuito das águas a cúpula, já descrita antes, né, que até citei para vocês que tem um mapinha que eu fiz, que está naquele vídeo que tem as imagens, né? Acho que é o 4º, 5º vídeo nosso. O que mais? Circuito das águas, a cúpula já descrita antes, em que está inscrito o saber da terra e da eternidade. Então, nessa cúpula aquosa que cobre a região do circuito das águas, está inscrito o saber da terra e da eternidade. Pude sentir e compreender essas dimensões maravilhosas de São Lourenço através das minhas meditações. Mas ao chegar a essa pequena cidade de crescimento acelerado, senti muita dificuldade em orientar-me. É que as transformações sofridas nas últimas centenas de anos são enormes. O antigo umbigo do paraíso do Brasil tornou-se um centro interiorano de turismo, cujo eixo são a sobrevivência e a diversão. Para mim estava claro que o visitante tem essa impressão porque entra primeiro em contato com uma camada exterior, uma máscara, e que por trás dessa máscara existem pessoas reais, com seus anseios espirituais, esperanças e crenças. Com o lugar deve ter acontecido a mesma coisa. Superficialmente, ele fora todo urbanizado, os rios canalizados e assim atrofiados. Cada pedacinho de chão recebeu uma função determinada nos planos da administração da cidade. Pode-se afirmar, porém, que tudo isso é apenas uma máscara, atrás da qual se oculta a essência verdadeira do lugar, quase sempre reconhecida, sequer notada. A possibilidade de vivenciar a verdadeira essência de São Lourenço está no Parque das Águas. É lá que a natureza é relativamente livre para respirar e desenvolver suas magníficas energias. Por isso, sempre que chegava à cidade, apressava-me em primeiro lugar em ir ao parque, tentando encontrar nele aqueles lugares que me permitissem vivenciar as elogiadas dimensões invisíveis de São Lourenço. E aqui ele vai começar a falar, depois dessa introdução, que eu vou deixar a sequência para o próximo, mas depois dessa introdução ele começa a falar das questões dos espaços do parque. Então ele vai falar o nome de algumas alamedas, né, que tem ali dentro do parque e lugares que ele sente algumas energias. Como a gente falou lá atrás, na pequena paisagem também é perceptível, né, alguns chakras. Então aqui ele vai citar alguns desses chakras, dessas energias do Parque de São Lourenço. E depois disso ele traz a questão dos símbolos, né? Quais foram os cosmogramas de São Lourenço e por que motivo eles foram feitos dessa forma, certo? A gente já está aí se encaminhando, né, para o final do livro. Depois dessa explicação, a gente vai, né, vem aqui Lambari, Caxambu e Cambuquira e o capítulo 11, finalizando o livro, certo? Então temos mais alguns encontros aqui, mas já estamos partindo para o final, tá bom? Obrigada pelo seu tempo.